É triste a condição do pobre na terra, rico. Fala aí, pessoal, vocês conhecem Carolina Maria de Jesus? Grande brasileira de uma suma importância à literatura, à história, à política, à música, enfim. Carolina Maria de Jesus nasceu em Sacramento, Minas Gerais, em 14 de março de 1914 e morreu em São Paulo, capital, em 13 de fevereiro de 1977. Escritora, compositora, cantora, poetisa brasileira, negra. Bom, ela nasceu numa comunidade rural, com pais analfabetos, cultivavam e plantavam e vendiam o que conseguiam, né? Era filha ilegítima de um homem casado e foi maltratada durante toda a sua infância. Aos 7 anos, ela foi obrigada a ir para a escola, onde uma mulher rica disse que ia pagar os estudos para ela. Ela foi obrigada para ir para uma escola, aprendeu a ler e escrever, tomou gosto pela leitura. No ano seguinte, infelizmente, ela teve que sair, já sabendo ler, já sabendo escrever, já tomando gosto pela leitura, mas eles se mudaram, eles tiveram que sair de Sacramento por conta das más condições de vida, e foram vindo para São Paulo, né? Na direção de São Paulo, eles foram vindo de pouquinho em pouquinho, eles foram vindo, e ela, só para ressaltar aqui, uma mulher extremamente religiosa, fala muito em Deus nas suas poesias e nos seus livros, acreditava muito em Deus. E em 37 a sua mãe morre, e ela então vai de vez para São Paulo. Carolina construiu a sua primeira casinha em São Paulo com o que ela encontrou na rua. Madeira, lata, papelão, qualquer material que pudesse servir para construir uma casa muito simples foi o que ela fez. Saía de noite para catar material, papel, coisas que pudessem ser vendidos e revertidos em dinheiro. Em 1947, com 33 anos, ela estava desempregada e grávida do primeiro filho, e instalou-se então na extinta favela do Canindé, na zona norte de São Paulo. Quando ela chegou na cidade de São Paulo, lá no Canindé, ela conseguiu um emprego na casa do médico Euclides de Jesus Zerbini, que era o médico precursor da cirurgia do coração no Brasil. E lá ela se encantou, além de estar trabalhando e ganhando um dinheirinho, tinha uma biblioteca fabulosa na casa do médico, e isso deixou ela encantadíssima, porque ela tinha condições de ler, né? Tinha condições de continuar o seu amor pelos estudos. Em 49 nasce o primeiro filho, João José de Jesus, e aí automaticamente ela perde o emprego porque ela vai ter um filho para cuidar, e ela volta a ser catadora. Ela teve mais 2 filhos depois, José Carlos de Jesus, que nasceu em 1950, e Vera Eunice de Jesus, que nasceu em 1953. Ao mesmo tempo que ela catava para juntar um dinheirinho para vender no outro dia, os cadernos que ela encontrava, que tinham folhas em branco, ela começou a anotar o cotidiano do lugar que ela morava, da favela que ela morava. Então ela foi acumulando esses cadernos velhos, esses restos de caderno que ela encontrou no lixo, e ela foi escrevendo. Ela juntou mais de 20 cadernos, contando esses diários, esse dia a dia do Canindé, e originou o primeiro livro dela, que era Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que ela publicou em 1960. Fez tanto sucesso que uma semana vendeu 10 mil volumes, tá, do livro. Ela conseguiu ter um dinheiro um pouco melhor, ela se mudou do Canindé e foi para Santana. E por conta própria, em 63, então ela publicou Pedaços da Fome e o Livro dos Provérbios. Tá? Esse dinheiro que ela tinha de direitos autorais por conta dos livros, até deu uma malinha para ela, né? Deu um pouco de dinheiro, deu um pouquinho mais aí, deu condições de cuidar das crianças, né? E aí ela se mudou para Palheiros, na zona sul de São Paulo, ao pé de uma colina que era um contraste muito forte entre ricos e pobres, mas ao mesmo tempo era algum lugar que lembrava a infância dela. Então parece que ela voltou de certa maneira às suas origens, e ali ela conseguiu criar os filhos, tá? Os filhos na escola pública, ficava próximo, dava jeito deles irem de ônibus, mas era tranquilo para os 3 irem. O mais velho já estava trabalhando numa fábrica, o João José, que já tinha 21 anos. O outro de manhã estudava, de tarde saía para vender coisas na rua. A menina também estudava, ninguém ficou sem estudar. Os 3 se apaixonaram por livros por conta da influência da mãe. Lá
ela, além de ganhar esse pouco dinheiro constante, mas pouco dinheiro dos livros publicados, ela também plantava hortaliças, vendia para um armazém que tinha próximo da sua casa. Ela tinha condições, então, né, de se manter um pouco. E saía para catar ainda papel, principalmente, coisas para serem vendidas. Mas esses dinheiros hoje, né, nesse momento da vida dela, eram revertidos em refrigerante e bilhete de cinema, que ela conseguia ir ao cinema com os filhos. Então, eles arrumaram um jeito de viver um pouco melhor nesse outro lugar, mas também ter a sua pequena diversão com o dinheiro que tinham, o pouco dinheiro que tinham, né? Felizes com o pouco que tinham. Bom, ela nunca quis casar, porque ela nunca quis ser submissa a homem nenhum. Teve 3 filhos de 3 namoros, né? Diferentes, de 3 homens diferentes, de 3 namoros. Ficou sozinha, né? Cuidou dos filhos até o fim e morreu por conta de uma insuficiência respiratória por causa da sua asma. Tá? Ela sempre teve asma desde criança, fazia o tratamento, mas não teve jeito. Numa das crises, ela não aguentou. Ela morreu, então, em 77, lá em São Paulo. Bom, em 61, só aqui, né, algumas curiosidades e alguns pontos da vida dela. Em 61, ela grava um disco com 12 músicas, suas 12 composições, tá? E os livros dela, além do disco, os livros vão para o Uruguai, para os Estados Unidos, ela recebe um prêmio na Argentina, ela recebe um honoris causa, ela influencia demais a literatura. Existem muitos e muitos livros e trabalhos acadêmicos em relação a ela. Ela tem, então, em vida, 4 livros e um disco, e póstumo, né, de coisas que encontraram dela, dos cadernos e das coisas, e pessoas que escreveram sobre ela, 8 livros, tá? Quando ela era criança, ela ficou presa, uma curiosidade só, né? Quando ela era criança, ela ficou presa porque eles achavam que ela, lá em Minas Gerais ainda, eles achavam que ela sabia ler para poder fazer feitiçarias. Então ela foi presa junto com a mãe por uns dias por conta de feitiçaria, né? E ela publicou um poema em homenagem a Vargas. Então só, né, em caráter de curiosidade, uma pessoa de extrema importância para a história do Brasil, para a sociedade do Brasil, para a organização da nação brasileira. Na introdução desse vídeo, naquela introdução que eu faço quando vocês chegam nesse vídeo aqui, vocês vão ouvir uma música, é ela cantando, tá? É um trecho de uma música que ela canta, de uma das suas autorias. Então, essa é Carolina Maria de Jesus, uma personagem histórica importantíssima na história do Brasil. Até mais. Pobre vai atrás, rico vai na frente.